Saudação fraternal a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus possa seguir nos acompanhando a caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer aqui agora um relato deste livro chamado Caminhos do Amor. Esse é um livro ditado pelo Espírito Maria Dolores e recebida através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Lembrando ainda que Maria Dolores foi a mãe de Chico Xavier. É a mãe, então, ditando um relato para o filho. Mãe no plano espiritual, filho no plano material. O relato, portanto, que vamos conhecer é o relato número 13 de título, O Amigo Leal. Falávamos de afeto e ligações humanas, destacando uniões formosas e ideais, tanto quanto anotando atitudes insanas, que muita vez transpiram de casos passionais, quando um amigo afável e sisudo, que nos seguia ao estudo, exclamou para nós de modo convincente: tudo quanto dizeis é verdade e inconteste, sobre os entes queridos que lembrais. Entretanto, igualmente, se falamos de amor, é preciso se ateste o amor dos animais. E como se tivesse ali, de lado, o passado recente, contou emocionado. Em minhas lides de engenheiro, fui certa vez designado para serviços na fronteira. Levei comigo a companheira, o pequeno filhinho, um garoto de 1 aninho, e o nosso velho cão policial, que recebera em nossa companhia o nome de Leal. Nosso trabalho incessante em que me via, fosse qual fosse o ambiente, possuía em Leal o cão valente que nos guardava a casa dia a dia. Ensinei-o a velar por nosso pequenino e dedicou-se o cão de tal maneira que mantinha a atenção semana inteira entre a porta do quarto e o berço do menino. Morávamos então no Agreste Bravo. Achavam-se não longe algumas feras. Era o lobo e além dele era o jaguar, a rondar em malocas e taperas. Necessário, porém, agir e trabalhar, orientando a agrimensura. Tinha sempre 2 homens de vigia na defesa do lar, junto de atenciosa governanta. Minha esposa saía algumas vezes para compras justas, usando o nosso jipe reforçado para atingir pequeno povoado. O narrador fez pausa e tornou em seguida, expressando-se com voz mais comovida. Certo dia de ação, com mais ampla demora, voltei ao lar mais tarde, noite escura. Ausentara-se a esposa e a governanta. Atendia em conversa um tanto lá por fora a diversos parentes, que por certo lhe vinham à procura. Os vigias, andavam pela brenha buscando para nós alguns feixes de lenha. Acompanhado de um amigo, ansioso, ouvi a voz de meu filhinho em algazarra. Naquele choro de pavor, pressentia perigo, francamente a gelar-me. Em vão, tentei fazer qualquer alarme. O companheiro me seguia, enquanto, em minha inquietação, só escutava a gritaria do filhinho a cortar-me o coração. Varei a porta aberta da habitação que vi claramente deserta. Foi então que, a tremer desorientado, vi o cão a correr para junto de nós. Leal se nos mostrava ensanguentado, mancando, ele ganhia, não sei se de loucura ou de agonia. O companheiro disse a mim:
O cão está zangado, dê-lhe o fim. É preciso afastá-lo sem tardança, deve ter atacado a indefesa criança. Tomado de terror, atirei sobre o cão e, ganhando os recessos do aposento, vi meu filhinho salvo, aconchegado ao leito, sem qualquer sofrimento. Mas um jaguar jazia ali no chão, certamente abatido por Leal. O cão, com segurança e eficiência, liquidara afinal a fera perigosa que penetrara em nossa residência. Com meu filho nos braços, retornei à presença de meu cão. Ansiava mostrar-lhe a nossa gratidão, mas Leal enviou-me um derradeiro olhar. Sufocado de dor, nada pude falar. No instante de morrer, no terrível revés, Leal ainda arrastou-se com cuidado para beijar-me os pés. Calou-se o narrador sob o peso cruel da própria dor. Depois disse a chorar: nesse infinito espaço em que habitamos, deve haver um lugar que acolha os animais, amigos quase humanos, em plena evolução, à busca de outros planos. Sempre aceitei os cães por nossos sirineus. Os animais também são criaturas de Deus. Aquela história viva que ouvíramos ali, de ânimo atento, fez o ponto final de nosso entendimento. No entanto, o companheiro, que nos falava de Leal, fitava o azul imenso, a pátria universal, e qual se transmitisse um sublime recado ao próprio coração, clamava consternado: Deus não me negará a resposta à constante oração. Hei de achar o meu cão, hei de achar o meu cão. Pergunto a você então, depois de ouvir essa história triste, trágica, terrível, o que eu posso dizer? O que a gente pode dizer depois de acompanhar esse relato, que é um relato verdadeiro, é um relato real e que nos traz uma dor profunda, porque este homem é um homem que sofre, ou que sofria, até esse relato que ele apresenta a um grupo, já que ali havia um grupo de pessoas que estavam estudando. E esse homem, acompanhando os estudos, resolve dar seu depoimento. Estudos sobre ligações humanas, afetos, uniões formosas, ideais, etc. Um grupo de estudos. E o depoimento dele vem com toda essa carga emocional. Que coisa terrível. Isso nos apresenta uma questão que penso ser fundamental, que é o ato impulsivo. Foi o que ele teve. Um ato impulsivo, porque ele mesmo assassina o cachorro, o cão Leal. O cão Leal, o cachorro de nome Leal, protege o filho, salva o filho, na realidade, né? Evita que o jaguar mate a criança. Mas o homem intempestivo, impulsivo, e, por que não dizer, agressivo e violento, num ato ali de emoção pura, assassina o cachorro. Poderia ter sido diferente? Claro. Mas também cuidemos para não entrarmos
em julgamentos errados. Porque cada um é como é. Se esse homem agiu como ele agiu naquele momento, é porque ele era aquilo. E nós precisamos cuidar disso. Porque aqui está claro que ele traz uma carga de culpa violenta. Né? Culpado, ele se julga por ter feito o que ele fez. E de fato poderia ter sido evitado. Por que não foi evitado? Porque ele agiu como ele bem achou melhor. Naquele momento, aquilo era o que ele poderia ter feito de melhor. Naquele momento, a melhor versão dele fez aquilo. E quando a gente vai olhando para as nossas versões anteriores, a gente precisa ter cuidado para não culparmos os nossos dias atuais. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu cometi alguma ação errada. E eu, com 50 anos, continuo a voltar lá nos meus 14 anos e me culpar. Não me perdoo por ter feito aquilo com 14 anos. Mas vejamos o seguinte. Quando eu tinha 14 anos, eu estava em um patamar, em um degrau evolutivo. Pensava de um jeito, agia de um jeito, tinha um comportamento que era compatível com aquele período, aquela época que eu era. Passaram então 36 anos, correram 36 anos no tempo, na história. E eu chego com 50 anos. Eu sou o mesmo? Não. Eu tenho o mesmo comportamento com 50 anos do comportamento de 14 anos? Não. Hoje, se aquilo que aconteceu com 14 anos acontecesse agora com 50, eu teria a mesma atitude? Não. Então, quando eu cometi o ato, quando eu fiz alguma coisa que não foi boa, com 14 anos, era a minha melhor versão. Eu era aquilo. E ao ser aquilo, deu no que deu. Com o correr dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai mudando. A gente muda. E hoje eu sou a minha melhor versão. Aqui agora, tempo real. Hoje, dia tal, 2024. Hoje eu já nem sei que dia, mas é novembro. Isso eu sei. Hoje é 22, 23, hoje é 24 de novembro de 2024, eu não sei que horas são agora, deve ser umas 3h30, 4 horas da tarde, de um sábado. Essa é a minha melhor versão. E tudo que ficou para trás é vivência, experiência. É o meu arcabouço de vida. É a minha biblioteca, a minha vivência, a minha história. E o que foi feito de maneira positiva ou negativa está feito, não se muda. Lá fica. Servindo do quê? De biblioteca mesmo, para que eu retorne no meu passado e consulte. Eu posso consultar as minhas vivências. Eu posso consultar minhas reencarnações. Eu posso consultar tudo que eu já vivi. Mas eu não tenho o direito de reviver o que eu fiz. Porque se eu assumo esse direito e volto a reviver, eu quebro a cara. Porque eu não estarei no presente, eu estarei sempre vivendo algo que já passou e que não vai mudar. Então vamos tirar esse direito da nossa vida. Não coloquemos a possibilidade de ter o direito de viver de novo o que eu já fiz no passado. Porque não será igual. Se um dia eu fiz uma viagem que foi muito boa para uma cidade, para um local, se eu fizer uma segunda viagem vai ser diferente.
pode ser tão boa, mas não vai ser igual. Tudo muda. Então eu volto no passado e consulto. Fiz isso, fiz aquilo, agi assim, agi assado, falei, não falei, fiz, não fiz, escolhi, não fiz, tal. Ok. Como eu consulto um livro, aprendo com um livro, e é daqui para o dia 25, 26, 27, 28, 2025, 26, para frente. Consulto o passado, mas não vou viver no passado, reviver o passado, ficar o tempo inteiro naquele círculo, preso a algo que não vai me ajudar. Ele traz muita culpa. E é natural. Porque ele cometeu um ato que foi, de alguma maneira, injusto. E quando a gente é injusto, essa palavra é importante. Injusto. A nossa consciência grava isso de uma maneira muito pesada. Isso fica refletindo, ecoando dentro da gente. Eu fui injusto, e fica ali, ecoando. Eu tento colocar as mãos nos ouvidos para não escutar esse eco. E às vezes eu me entorpeço, fico anestesiado para não cair numa certa loucura de ficar ouvindo que eu fui injusto. Então você vê que ali, quando ele dá esse depoimento emocionado, há muita dor, muita culpa, muito remorso. E o remorso é perigoso. O remorso não é igual ao arrependimento. O remorso joga a pessoa para baixo. Porque o arrependimento predispõe a pessoa ao conserto, à reparação, à retificação. O remorso não. O remorso é aquela história do cara, que eu fiz? E aí eu vou ficando no cantinho da culpa. E da culpa eu vou caindo numa tristeza, melancolia, daí avança para uma depressão, procrastinação, e eu vou perdendo ali a capacidade de reação. O remorso vai corroendo. Talvez ele trouxesse também algum remorso. Que foi grave o que ele fez. Não foi uma coisinha boba. Ali, aquele cão leal deu a vida por uma vida. E Jesus diz, não há maior mérito do que se doar a vida ao bem do outro. E é o que o cachorro fez. O cachorro doou-se num enfrentamento, e é uma história real, não é mentira. Salvou o filho, e daquele que o cão tinha um sentimento de amor, recebe um tiro. E a gente pode transferir isso para a vida do homem, já dentro da sociedade que a gente observa por aí. Porque há o quê? A selvageria, a impulsividade. Porque esse homem que assassina o seu próprio cão, ele naturalmente estava trafegando ainda, né, na faixa evolutiva da selvageria. Porque se fosse um homem evoluidíssimo, jamais daria um tiro em nada. Jamais daria um tiro em nada. Mas não é o caso. Não é o caso. Mas isso é importante para que a gente abra esse parênteses de reflexão e meditação. Para que não sejamos nós também impulsivos, selvagens, violentos, para que não busquemos armas que nos defendam. Porque ele até tinha a prerrogativa ali de viver num lugar agreste. Compreensível, certas coisas são compreensíveis, mas evitemos.
evitemos trazer para dentro de nossas casas armas. Mas tudo bem. Então ele assassinou o cachorro. O que acontece? O cachorro desaparece porque eu vou desencarnar. E o cachorro desencarnou. Não importa a maneira como a qual nós vamos desencarnar, falecer. Vamos. Mas já temos 100% de certeza e de provas de que a vida é de continuidade e que nós continuaremos. Mas e os animais? O que acontece? O passarinho, o peixe, o gato, o cachorro, a cobra. O que acontece com esse grupo de seres vivos como nós? Vejamos aqui, livro dos Espíritos. Tem uma parte que o nosso queridíssimo Allan Kardec apresenta aqui os três reinos, capítulo 11. Os minerais e as plantas, os animais e o homem, metempsicose. Aqui na questão 595, Kardec pergunta aos espíritos: os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Porque eu tenho, né? Eu estou aqui gravando porque eu quero, você está assistindo porque você quer. A gente faz o que a gente quer. Livre arbítrio, direito de escolha. E os animais? É igual? Resposta: eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Então eles têm o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio dos animais está atrelado à necessidade instintiva do animal. Nós temos o livre-arbítrio e por vezes agimos sem ter a necessidade por trás. Ok? Como aquela história do vou comer esse doce por gula. Não há necessidade de eu comer esse doce. Mas a gula me empurra para eu comer esse doce. É isso que ele está falando aqui. O animal só vai comer se ele tiver necessidade. Ele não tendo necessidade de comer ou beber, ele não vai comer nem beber. Sendo muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. Ó, nós temos deveres, eles não. Leal tinha o dever de proteger a criança? Não. Ele foi adestrado para isso. E ele protege instintivamente, mas não era um dever dele proteger. Cachorro nenhum tem dever de proteger casa. Não tem. Nós é que vamos impondo ao animal deveres que eles não têm, como as vacas não têm o dever de alimentar o homem, como bois não tinham o dever de trabalhar para o homem, e assim vai. A gente é que vai e deturpa isso. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Importante a gente entender isso. 597. Visto que os animais têm uma inteligência, e têm, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há nos animais um princípio independente da matéria? O que há nos animais? Além daquela inteligência, há um princípio, podemos chamar espírito, nos animais? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Chegamos à resposta. Leal foi assassinado, mas sobreviveu em espírito. Teu gato morreu? Está vivo. Teu cachorro morreu? Ele está vivo. Em espírito. Esse princípio é uma alma, é um espírito semelhante
a do homem? Pergunta. Resposta. É também uma alma, um espírito, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Então, aquela pequena alma do animalzinho é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e de Deus. Então essa é a distância, para a gente ter uma ideia. 598. A alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Porque eu conservo minha consciência, correto? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero. É a consciência. E a minha individualidade, quem eu sou real, meus desejos, meus sentimentos, minhas emoções, eu conservo. Nada disso se rompe e se perde. Quando da morte física. E os animais? O animal era violento. Ele conserva a violência? Ele era calmo, conserva a calma. Ele era inteligente, conserva a inteligência? Vejamos. Conservam sua individualidade, sim. Então, conserva a individualidade. O que eles eram, eles continuam a ser. Mas não conserva-se a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Então, a vida inteligente, a inteligência lá fica. Mas o cachorro não tem consciência de que ele é um cachorro. Você tem consciência de que você é um homem e uma mulher. Que você tem essa idade. Que você faz as coisas porque você tem consciência de quem você é. O animal não. Uma vaca não sabe que é uma vaca. Um cachorro não sabe que é um cachorro. Um rato não sabe que ele é um rato. Ele apenas age dentro da capacidade restrita que ele tem em termos de inteligência e de liberdade. Por isso que o cachorro só faz coisa de cachorro. E o gato só faz coisa de gato. Porque eles não têm consciência do que eles são. Portanto, eles vão agir a partir, né, da história, da linhagem a qual eles pertencem. O cachorro faz sempre o que o cachorro faz. Então vão nascer 1000 cachorros e eles vão repetir as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Porque eles só repetem, eles não têm consciência de quem eles são. Eles não adquiriram essa razão. 599, pergunta interessante essa. A alma dos animais tem a escolha de encarnar-se em um animal antes que em um outro? Interrogação. Então, o cachorrinho que tem o princípio inteligente, né, animal, no plano espiritual, ele escolhe, vou nascer agora como um gato. Depois de um gato eu quero ser agora uma cascavel. Da cascavel eu quero ser agora um bode. É assim? Resposta. Não. Não. Ela não tem o livre-arbítrio. Então eu tenho o livre-arbítrio. E posso atuar no processo de reencarnação, escolhendo certas provas, dificuldades, certos corpos, certas limitações, certas capacidades. Eu posso escolher. O animalzinho não escolhe. Ele é colocado em processo de evolução no plano material. A gente nem pode falar de reencarnação. A gente não acompanha passo a passo aquele espírito, aquela almazinha nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo. A gente não acompanha. Mas eu posso acompanhar a minha trajetória. E aí a minha trajetória é de reencarnações. Aqui ele fala encarnação. Então, muda completamente a história.
A alma do animal, questão 600, sobrevivente ao corpo, está depois da morte em um estado errante como a do homem? Pergunta muito boa. Quando eu desencarno, eu entro nessa questão errante. O que ele quer dizer? Que eu continuo a minha caminhada, a minha vida, a minha rotina, fora do plano material. Em uma situação errante. Independente do local, na crosta, no umbral, numa cidade espiritual, eu continuo a pensar, a raciocinar, a buscar o que eu acho que devo buscar. E o animal? Porque ele deu um tiro no cachorro, no leão. O leão então desperta no plano espiritual. Ele continua a ser um pastor alemão, um Doberman, um Shih Tzu, enfim. E vai continuar a fazer as coisas que ele fazia? Resposta. É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. O errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal, que eu acabei de dizer. Continuamos a ser quem nós somos e a vida continua. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois de sua morte pelos espíritos que a isso compete, ou seja, espíritos que cuidam só dos animais, tá? Especialistas em animais. É quase que imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Portanto, o cachorro leal levou um tiro, morreu. Espíritos, uma falange especializada de espíritos que trabalham com animais, lá retiram essa alma, entre aspas, do leal do cachorro. Vão levar para algum local e quase que imediatamente, claro, não é na mesma hora isso, vamos entender, né, minimamente as coisas. Mas digamos que no dia seguinte, por exemplo, a alma do leal já é encaminhada para o retorno ao plano material. É o que a gente sabe. As circunstâncias que norteiam isso tudo ainda não temos muitas informações. Basicamente é isso. Então, o gato, o pet que mora aí na sua casa ou que mora na casa das pessoas, ao falecer, ele não fica vagando. Ai, meu gato morreu, faz um mês, eu sinto a presença dele aqui comigo. Não é isso, não rola, tá? Então o gato não fica na sua casa como uma alminha penada, penadinho. Tem até um personagem da Mônica, né? Maurício de Souza, penadinho. Penadinho fica lá, o gatinho penadinho fica lá em cima do móvel. Não. O cachorro, nossa, que saudade, faz um ano que meu cachorro morreu e eu ainda vejo ele por aqui. Não, ele não está aí há muito tempo. Não está. Os animais, eles precisam evoluir. Então eles precisam evoluir. Então esse processo muitas vezes é mais rápido. Eles retornam mais vezes ao plano material, porque um cachorro vai viver quanto tempo? 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Enquanto que um ser humano pode chegar aos 100 anos. Se um cachorro vive 20, máximo, plano físico, e um homem 100 anos, então esse homem ele pode ter 5 vezes a reencarnação do mesmo cachorro. Estou dando um exemplo bobo, mas só para a gente entender. Meu cachorro morreu com 20 anos, eu vou lá e pego um outro cachorrinho. É o mesmo, que está lá no corpo novo. Mais 20 anos, vou lá e pego de novo. Eu posso ter o mesmo espírito do cachorrinho, 5 corpos diferentes. E questão 601, para a gente fechar essa parte aqui, nos diz: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Interrogação. Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também. Então, no mundo mais avançado também há
animais lá. Mas os animais têm um comportamento diferente. Teve um livro que eu li, chama Transição Planetária, não sei se o nome é só esse, em que lá é descrito que os animais são ajudantes dos homens. Então, os trabalhos pesados que os homens fazem aqui no plano físico, nesses mundos, os trabalhos pesados não, pesados não é a palavra, os trabalhos manuais, digamos assim, fica para os animais e os intelectuais para os homens. E os animais falam. Eles adquirem a possibilidade de raciocinar e falar. Como ele diz aqui, os animais também são mais desenvolvidos e avançados em planos e mundos avançados. Tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Aí, ó, acabei de falar. Então, o cachorrinho que aqui faz au, 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 e o gato faz miau, 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 e o passarinho piu, 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 em mundos avançados eles vão falar igual a gente. E a gente, eu não sei o que vai acontecer, talvez só pensamento, enfim. Mas são sempre eles inferiores e submissos ao homem, são para eles servidores inteligentes. Bom, é o que eu falei do livro. A questão aqui vai de encontro. Tem mais, tá? Quem quer saber, ó, vai até 610. A gente precisa aprender, né? Que a gente não é topo de linha evolutiva, de cadeia evolutiva, e por isso os outros não têm importância, não têm evolução, não têm entendimento, não têm espírito, não tem nada. E a gente comanda o mundo e pisa no mundo, destrói o mundo e está tudo certo. Negativo. As plantas evoluem, os minerais evoluem, os peixes evoluem, os animais evoluem, insetos evoluem. De alguma maneira, os conhecimentos sobre tudo isso ainda nos faltam. Porque nós somos ainda impulsivos, imprevidentes, somos raivosos, somos destemperados e nos achamos as últimas bolachinhas do pacote. E para encerrar essa nossa reflexão, eu lembro de duas histórias aqui, que eu até fiz uma anotação aqui, também de histórias que relacionam o homem e o cão. No Japão, houve um cão de nome Hakiko, que o seu dono ia trabalhar e para ele chegar ao trabalho ele pegava um trem. Saía de sua casa, ia até a estação, pegava o trem, ia trabalhar, voltava de trem no final do dia e retornava à sua casa. Nesse trajeto, casa-estação, o cachorro dele seguia ele, ia com ele. Então o cachorro ia até a estação e depois o cachorro retornava quando o dono voltava e acompanhava ele. E muito tempo foi assim. Ocorre que um dia esse homem desencarna no trajeto de ida para o trabalho. O cachorro fica lá esperando o retorno do dono. O dono não volta, porque o dono desencarnou. E Hakiko ficou 9 anos esperando o dono. 9 anos esse cachorro ficou aguardando o retorno de seu dono. Lealdade, né? E a gente tem, né, o conto da Odisseia, que é a história de Ulisses. Que Ulisses sai lá para fazer a batalha, lá Troia, etc. Biriri, bororó, lá. Ele retorna então. E quando ele retorna, depois de 20 anos, se não me engano, de batalha, a casa dele modificou completamente. Pessoas estranhas estão habitando. Ele volta com uma fisionomia diferente. Alguns dizem que ele volta
camuflado, né? Para que ninguém reconheça, e outros dizem que ele volta exaurido da batalha. Barbado, magro, diferente. Ele entra então na casa dele, ninguém reconhece ele. Nem esposa, nem filhos, ninguém. Mas o cão Argos reconhece. O cão que fazia a vigia da casa observa um homem chegando e sente o cheiro, e vai até ele e reconhece Ulisses. Só que o cachorro já está nos últimos momentos ali da vida dele. O cachorro então meio que se arrasta até Ulisses, vai até ele, abana o rabo, chega perto e aos pés de Ulisses o cachorro desencarna. De volta aqui. No instante de morrer, no terrível revés, Leal ainda arrastou-se com cuidado para beijar-me os pés. É a lealdade do animal. E quanto falta muitas vezes ao homem, né? A lealdade de homem para homem e principalmente, e dessa eu não tenho dúvida, a lealdade que nós não temos para com Jesus e para com Deus. Nós não somos leais nem para Jesus nem para Deus. Essa é a realidade. Vistamos a carapuça. Vistamos a carapuça. Acredito que foi uma história que nos trouxe um conteúdo relevante e uma boa meditação. Cada um que reflita por si mesmo e repense a lealdade que há ou não há em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre